Mini curso de Monero aula 1. Isso aqui é somente a melhor criptomoeda que existe, que será usada para transações no futuro. Não falei reserva de valor, falei transações. Portanto, por favor, fique conosco, você vai gostar muito de tudo isso que eu tenho a apresentar, não só nesse vídeo, como nos que virão. Beleza? Para quem não me conhece, por favor, não deixe de dar uma olhada no meu Instagram. Aqui embaixo você pode ver o meu Instagram. E eu adoro falar sobre Monero. Eu acho que é uma das, se não a melhor criptomoeda que existe, porque é maravilhosa. Vocês vão entender porque que eu acho isso uma vez que estarei fazendo esse mini curso, digamos, né? Vamos fazer um apanhado de vídeos onde eu vou explicar para vocês todos os princípios, como que ele funciona, do básico ao avançado, para que você entenda melhor e consiga ver por que eu gosto tanto dessa criptomoeda, por que eu vejo futuro nela. Bom, mas beleza, essa aulinha aqui ela é um pouco extensa, mas tá legal. É somente a aula introdutória, tá? É apenas a primeira aula, eu quero só trazer para você um pouco do que é, onde você encontra dados sobre e por aí vai, mas você vai começar a entender. Então, falemos sobre Monero. Monero é essa criptomoeda aqui, é uma criptomoeda de privacidade. Ela também é uma das bem antigas, surgiu lá próximo do Bitcoin, mas, enfim, o que eu trouxe aqui, primeiramente, seria a fonte principal para caso você queira fazer uma pesquisa sobre ela. É o site deles, web.getmonero.org, e aí você coloca, né, na linguagem que você achar conveniente. Aqui eu coloquei em português para ficar mais fácil de trazer, mas terão muitas partes que estarão em inglês porque eles não traduzem o site, então eu vou trazer em inglês para cá e vou fazer a tradução à medida que eu explico. Não tem problema. Vamos falar sobre os básicos. Olha só, o Monero é a principal criptomoeda com foco em transações privadas e resistentes à censura. O Monero, ele é isso, ele pensa primeiramente em privacidade, segundamente em privacidade, para só depois ele se preocupar com escalabilidade, com velocidade de transação e coisas por aí. Então a intenção dele é realmente manter isso. Você é você e ninguém vai saber quem é você, com quem você transaciona, nenhum conto que você tem. A maioria das criptomoedas existentes, incluindo Bitcoin e Ethereum, tem blockchains transparentes, o que significa que as transações são livremente consultadas e rastreáveis por qualquer pessoa no mundo. Além disso, os endereços de envio e recebimento dessas transações podem ser vinculados à identidade real de uma pessoa. O Monero usa criptografia para proteger os endereços de envio e recebimento, assim como os valores transacionados. Mais ou menos o que eu falei aqui. Se você não sabe disso, entenda que Bitcoin e Ethereum e quase todas as outras criptomoedas, elas têm blockchain aberta, blockchain transparente. O que quer dizer isso? Se você entrar no site lá do Blockchain Explorer, do Bitcoin Blockchain Explorer, Ethereum Blockchain Explorer, você consegue ver todas as transações que são feitas de endereço para endereço naquela rede. E se por acaso você conseguir chegar, né, ao fato de que esse endereço pertence a determinada pessoa, você, como consegue ver as transações dele e o dinheiro que ele tem lá, você sabe o quanto de dinheiro que aquela pessoa tem. Você sabe com quem que ele mais transaciona e por aí vai. Então, para ter privacidade, o Monero protege isso. Eu vou explicar mais especificamente como que isso é feito para as futuras aulas, tá? Mas ele consegue proteger o endereço de envio, o seu endereço que está mandando para alguém, o endereço de recebimento da pessoa que está recebendo e o valor que foi enviado, de forma que ninguém de fora consiga saber nada disso, entendeu? É só quem está fazendo a transação. Então já começa por aí um aspecto de privacidade sensacional. Próximo ponto. As transações do Monero são confidenciais e não rastreáveis. Entra um pouco no que a gente já estava falando ali. Toda transação de Monero, por padrão, ofusca os endereços de envio e recebimento, bem como os valores transacionados. A privacidade obrigatória faz com que a atividade de cada usuário do Monero
aumente ainda mais a privacidade de todos os outros usuários. Ao contrário, né, que ele faz até uma crítica das criptomoedas seletivamente transparentes, como por exemplo o Zcash. O que acontece? O Monero ele tem por padrão, ou seja, é automático, a rede dele sempre vai fazer isso, toda transação ela obrigatoriamente será dessa forma, ela terá privacidade. E por que eles fazem isso? Porque ele não vai te dar essa opção, igual faz aqui o Zcash, que ele até coloca como exemplo, de não, essa transação eu vou fazer com privacidade, essa transação eu vou fazer sem privacidade. Porque se você tem a opção de fazer com ou sem privacidade, você abre brechas para que todo mundo faça sem privacidade, para que o governo fale que você só pode fazer sem privacidade, para que determinada pessoa, né, algum ditador, digamos, fala que você só pode fazer sem privacidade. Ah, não, usar Zcash? Claro que pode usar, mas você tem que fazer transação sem privacidade. O que adianta se você vive numa ditadura onde o ditador ele confisca 70% de tudo que você ganha? Não adianta nada. Entendeu? Você não consegue fugir, né, de um regime ditatorial dessa forma. Então, é uma crítica que a Monero tem contra isso. Um outro detalhe, isso aqui vai render, acho que uma aula inteira só nisso. O Monero é fungível. Em virtude da sua ofuscação, nenhuma moeda pode ser marcada através de suas transações anteriores. Isso aqui a tradução foi errada. Através de suas transações anteriores. Isso significa que o Monero sempre será aceito sem risco de ser censurado. O Monero ser fungível, ele traz isso aqui por quê? Porque o Bitcoin ele não é fungível, tá? Ele é parcialmente fungível. A gente fala, né, quando a gente estuda de Bitcoin, que ele é fungível, que um Bitcoin vale um Bitcoin, mas assim, é mais ou menos, tá? Não é tão assim não. Quando você aprofunda um pouco o estudo sobre o criptomoedas, você vê que o Bitcoin ele não é tão fungível assim, assim como o dinheiro nosso, fiat, né, moeda fiduciária, também não é fungível. Pensa comigo. Você tem... eu vou explicar isso melhor na aula, tá? Mas eu vou só te dar uma ideia. Você tem uma moeda de... sei lá, uma moeda no caso, não, uma nota, né? De R$100. Eu posso trocar a sua pela minha? Em tese é a mesma coisa, não é? Sim, em tese. Só que, e se a marcação da sua ou da minha estivesse envolvida num roubo de caixa eletrônico? Ela já não vai ter mais valor. Ninguém vai aceitar ela. Ela vai ficar retida no banco. Por quê? Estava envolvida em um crime. Então não é tão fungível assim. Não é R$100 igual a R$100. Entendeu? O Bitcoin é a mesma coisa. O Bitcoin você consegue rastrear a origem dele. E tanto que existem Bitcoins que são marcados. E você podendo rastrear essa origem dele, você tendo um número que especifica aquele Bitcoin, você pode fazer com que um Bitcoin não seja igual a um Bitcoin, porque esse um Bitcoin pode ser proveniente de algum roubo, de algum hack, e a corretora, por exemplo, ou a pessoa não quer aceitar esse Bitcoin proveniente dessa atividade ilícita. Não está errado. Só que isso desfaz essa tese de que um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Acaba que o Monero não tem como você fazer isso. Um Monero será sempre igual a um Monero, por isso que ele fala aqui que ele é fungível. Próximo ponto. O Monero é dinheiro eletrônico que permite pagamentos rápidos e baratos para qualquer lugar do mundo. Isso aqui foi uma da grande tese do Bitcoin, tá? Hoje a gente já sabe que as taxas do Bitcoin, dependendo se for fazer na blockchain, na Layer 1 mesmo, já ficam um pouco pesadas as taxas. Você precisaria fazer via Lightning Network, que fica um pouco melhor. O Monero, ele se pretende resolver esse problema sem precisar de uma Layer 2. Não há períodos de retenção de vários dias e não há riscos de estornos fraudulentos. O Monero está a salvo de controles capitais, medidas que restringem o fluxo de moedas tradicionais, às vezes em níveis extremos, como em países que sofrem grande instabilidade econômica. O Monero eu gosto muito dele também por causa disso. Ele foi criado para uma situação assim, na pior das piores possíveis. Você está num país igual a Turquia, tá, que está proibindo tudo porque a inflação está corroendo. Você tem países como, sei lá, o Líbano, onde é melhor você ter Bitcoin porque ele é menos volátil do que a própria moeda do país. O Monero ele faz isso. Essa privacidade que ele oferece, essa facilidade de transacionar e tudo mais, ela acaba facilitando com que essas pessoas que vivem em países que têm essa instabilidade absurda, ou às vezes regimes que são ditatoriais, fujam um pouco disso, que elas possam ter o dinheiro delas
de forma honesta, não é um dinheiro envolvido em roubo. Só que, se você deixa esse dinheiro na conta do banco, por exemplo, o Talibã consegue congelar. Foi o que o Talibã fez quando os Estados Unidos saiu, no caso. Então, assim, faz sentido, porque ele funciona na pior das situações. É por isso que a gente tem criptomoeda. Ninguém pensa em criptomoeda, em Monero, seja lá o que for, para evadir de imposto ou querer fraudar as coisas. Não, é por causa disso. É para você ser o dono do seu dinheiro, dinheiro pelo qual você trabalhou e correu atrás. Totalmente, tá? Porque se você tem que pagar imposto, acaba que você tem só parte do seu dinheiro. Mas tudo bem, isso aí é outra discussão. Eu trouxe aqui também um pequeno FAQ, né? Algumas perguntas que são feitas a respeito do Monero para a gente complementar essa primeira aula, para você começar a ter uma ideia, né, do que é e de como que ele funciona. Tudo que for falado aqui não será aprofundado, falaremos melhor nas aulas posteriores, tá? Primeira pergunta aqui, olha. Como o Monero obtém valor? Ele fala o seguinte: o Monero tem valor porque as pessoas estão querendo comprá-lo, né? Se ninguém quiser comprar o Monero, então ele não tem valor. O preço do Monero sobe se a demanda é maior do que o supply, no caso a oferta, né? E ela diminui se a oferta é maior do que a demanda. O que ele quer dizer com isso daqui? Nada mais nada menos que esta balancinha, que regula o preço de todas as moedas, não apenas as criptomoedas, todas as moedas no mundo que você for imaginar, da libra esterlina, do dólar, do euro, do real, não interessa. O real ele só perde valor porque você tem uma oferta maior do que a demanda. E isso serve para tudo. Serve para o Bitcoin e também para o Monero, tá? A moeda não tem valor mágico lá, lastreado em qualquer coisa não, tá? Isso já acabou. O que diferencia a privacidade do Monero de outras criptos de privacidade? Existem outras criptomoedas também que se colocam nessa categoria de criptos de privacidade, né? Sendo o Monero uma delas, a melhor delas, eu diria. As outras são o Zcash e Dash, por exemplo. E aqui ele pergunta o que diferencia o Monero delas, né? Aí ele traz que o Monero ele tem 3 tecnologias, as quais falaremos melhor posteriormente, que vão fazer essa diferenciação porque elas são sensacionais. Olha só, a primeira seria essa Ring Signatures, a segunda Ring CT ou Ring Confidential Transaction ou transação confidencial, né? E Stealth Addresses, que são endereços stealth. Cada um deles faz o seguinte: Ring Signature, ela esconde quem envia o dinheiro. Ring CT, Confidential Transaction, ela esconde a quantidade, o valor que é enviado. E o Stealth Addresses esconde quem está recebendo a transação. Detalhe, todas essas ferramentas elas têm que obrigatoriamente ser usadas em toda transação. O algoritmo, né, a rede do Monero, ela faz isso por padrão. E é isso que diferencia ele de outras criptomoedas de privacidade. São essas 3 principais, essas 3 são as principais. Existem mais já hoje que fazem isso, né? E são tudo exclusivas do Monero. Você não precisa, ele fala aqui, confiar mais ninguém com a sua privacidade. O algoritmo faz isso para você. É muito bom. Isso aqui é sensacional, porque se você for basicão, né? Se você for só comparar com o Bitcoin, você vê que no Bitcoin tem como a pessoa saber tudo isso de você, né? Aqui ele corta por completo. Deixe seu like e se inscreva no canal, por favor. Eu deixei isso aqui que era para você ler, mas acabou que eu li e lembrei. Enfim, como o Monero é diferente do Bitcoin? O Monero ele não é baseado no Bitcoin, tá? Ele é baseado num protocolo chamado CryptoNote. O Bitcoin é um sistema completamente transparente, onde as pessoas conseguem ver exatamente quanto de dinheiro está sendo enviado de um usuário para o outro. O Monero esconde essa informação para proteger a privacidade do usuário em todas as transações. Ele também tem um tamanho de bloco, o bloco da blockchain que você vai minerando, né? Esse tamanho de bloco ele é dinâmico. E as taxas pagas também por mineração de bloco acabam sendo dinâmicas. Ele tem um algoritmo chamado RandomX, que ele é ASIC resistant. Isso aqui vai render muita coisa, a gente vai falar muito sobre isso. E tail emission ou emissão em cauda, não sei se é assim que traduz certo em português, mas é essa situação. E outras mudanças. O que ele
traz de basicamente diferença. Olha só, o tamanho dinâmico do bloco e taxas dinâmicas para esse bloco minerado é feito para você poder aumentar a escalabilidade da rede. O Bitcoin ele tem o bloco de tamanho fixo, isso atrapalha a escalabilidade da rede, porque limita o número de transações que podem ser feitas por minuto. O Monero, o próprio algoritmo dele já permite essa diferenciação e facilita a escalabilidade. O Random X ele é sensacional. Por quê? Ele é contra ASICs. Acabou que eu esqueci de colocar aqui o que é uma ASIC, né? Mas ASIC é aqueles rigs que a gente vê hoje que são usados para minerar Bitcoin. Bitcoin não se minera mais com placa de vídeo, isso já acabou. Bitcoin não consegue mais ser minerado com placa de vídeo. Tem que ser aqueles Antminer. É um negócio pequenininho assim, mais ou menos pequeno, né? Que parece um no-break e ele processa muito, mas muito rápido apenas a mineração de Bitcoin. Ele serve só para isso, pura e unicamente isso. E é um aparelho muito caro também, né? O Monero ele é resistente a esse tipo de aparelho. Ele não consegue ser minerado por um aparelho desse, extremamente específico, criado apenas para minerar o Monero. Por que eles fazem isso? Porque isso impede centralização do protocolo. Existe uma discussão que será falada futuramente que todo algoritmo que permite ser minerado por ASIC, ou seja, por essa máquina muito específica que vai minerar de forma muito superior, né, a outras formas, seja CPU ou placa de vídeo, acaba centralizando a rede. Por quê? Só pode comprar quem tem dinheiro. Se só quem tem dinheiro compra, você começa a fazer uma centralização da rede. O Monero é totalmente a favor da descentralização, favorecendo quem? O minerador que minera em casa, que só tem um computador mais antigo. E esse cara não poderia minerar mais Bitcoin. Por quê? Bitcoin já está num ponto que você não consegue mais minerar com CPU. O Monero não. O Monero você minera com CPU e nunca, em nenhuma situação, você vai ficar privado disso porque tem alguém usando ASIC para minerar. É só um detalhe. Falaremos sobre isso melhor na próxima aula, porque é um assunto que eu gosto de aprofundar. E Tail Emission, a emissão em cauda, eu acho que seria a melhor tradução para isso. Eu nunca vi isso aqui em português, tá? Mas Tail Emission é o seguinte: o Monero ele não tem supply limitado igual ao Bitcoin. O Bitcoin tem 21 milhões de unidades que serão feitas. O Monero não tem isso, tá? Ele não tem um limite máximo. Mas aí vai desvalorizar a moeda. Calma. Em tese, você não ter um supply limitado acaba gerando inflação, né? Que a gente fala. Sim, é mais ou menos isso mesmo. Mas, por quê? Eles fazem esse supply ilimitado para poder continuar remunerando os mineradores melhor no futuro. E aí que é o grande detalhe. A taxa de inflação do Monero será menor do que 1% a partir de maio de 2022, ou seja, daqui a pouco. Então, ele vai inflacionar a menos do que 1% todo ano. Nenhuma outra moeda no mundo faz inflação tão baixa assim. Talvez o franco suíço, eu não sei. Mas nem o dólar faz isso. Fez isso todos esses anos de existência. Então você tem uma moeda que vai ser muito melhor do que todas que já existiram, mesmo sem ter supply limitado, tá? Por quê? Para continuar remunerando melhor os mineradores. No Bitcoin a gente sabe que quem vai remunerar os mineradores são as taxas da rede. Só que, e se a taxa começar a ficar baixa, se começar a não valer tão a pena? Então, o Monero ele pretende solucionar isso fazendo essa Tail Emission. A importância da fungibilidade. A fungibilidade foi o que eu falei lá em cima, tá? É mais ou menos isso aqui, ó, que traz essa fotinha aqui. O Monero é igual ao Monero, que é igual ao Monero. Bitcoins podem diferir entre si. E entre outras moedas, tá? Não é só Bitcoin. Aí aqui a explicação que ele traz é a seguinte, né? O que é a fungibilidade, por que ela é importante? Ele fala assim, a fungibilidade é uma propriedade simples do dinheiro
no qual, né, não existem diferenças entre duas quantidades do mesmo valor. Eu acho que basicamente isso que ele quis dizer aqui. Se duas pessoas trocam um 10, uma nota, no caso, né, de 10, duas de 5, então, em tese, ninguém perde, né? However, né, em contrapartida a isso, suponhamos que todo mundo saiba que essa nota de 10 foi usada num ataque criminoso. Aqui no caso ele botou um ransomware, né, que é tipo um hack. A outra pessoa que vai dar 2 de 5, será que ela vai fazer a troca? Porque a outra moeda foi usada num roubo. Então, assim, provavelmente não, né? O que ele coloca aqui foi até a exemplificação que eu fiz lá em cima. Sabendo, né, da procedência do dinheiro, acaba que você pode ficar mexido, porque pode ser que ninguém mais aceite daqui pra frente, né? Aí ele coloca isso aqui como um problema, sim, e é um problema, né? Porque o cara que está recebendo o dinheiro, ele vai precisar sempre conferir se esse dinheiro ele é de procedência boa. E a fungibilidade do Monero, o fato de um ser igual ao outro, fala que você não precisa nem se preocupar com isso. Todos são iguais. Ninguém quer saber de onde ele veio. O Monero consegue proteger a sua privacidade independente do que você fizer? É uma pergunta que eles colocam lá. E a resposta que os próprios desenvolvedores eles falam que o Monero não é mágica, tá? Se você usar o Monero, mas se você dá o seu nome e o seu endereço para outra pessoa, eles vão lembrar do seu nome e do seu endereço. Se você der as suas chaves privadas, eles vão saber o que você consegue fazer. Na verdade, assim, suas chaves secretas, né? Isso aqui é um detalhe que a gente vai explicar mais para frente, que tem como ver e conferir a transação, se você entrega essas chaves para a pessoa, tá? E as pessoas podem, se você entregar a sua senha, por exemplo, as pessoas podem pegar todos os seus dados. Então, assim, ele é privado? Sim, mas ele é privado somente até certo ponto que vai aonde estão os seus erros. E de todas as ferramentas de privacidade, eu vejo ele como a melhor. Mas acaba que isso aqui vai até onde você sabe ser privado com as suas coisas. Entendeu? Porque de nada adianta você usar, fazer, transacionar se você entrega toda a informação. Então, assim, nem precisa de usar isso, né? Enfim. Outra pergunta, o Monero é 100% anônimo. E ele fala, não existe nada que seja 100% anônimo, tá? O seu anonimato, né? Ele vai ser o mesmo de todas as outras pessoas que estão usando o Monero. Algumas pessoas não usam e normal. O Monero, ele pode ter bugs, ele pode ter problemas. Ele fala aqui que ele não é infalível, tá? Apesar de a integridade da rede ainda não ter sido comprometida, tá? Isso é um detalhe que vale a pena ser falado. Aí ele fala que você pode, né, ter ainda essa vulnerabilidade, porque os ataques apenas melhoram e tudo mais, só que você tem que usar bom senso. E além de bom senso, ele fala que você tem que usar a defesa em profundidade. Tipo assim, o Monero ele vai te dar muita privacidade, sim, mas você tem que saber usar a ferramenta de privacidade. Eu falo mais sobre essa parte, né, de defesa em profundidade no treinamento que eu tenho, né, que eu vou estar disponibilizando na Hotmart. Vou deixar o link na descrição, que eu explico como você ter criptomoedas e transacionar de forma anônima. Mas é só um detalhe que eu queria falar. Bom, para hoje, eu acho que era só isso. Só isso tudo, né? Na verdade, isso foi a aula introdutória de Monero. Farei inúmeras outras, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado e principalmente eu gostaria que você deixasse um comentário falando do formato, como foi feito, se é interessante, se está fácil de enxergar, se está fácil de entender, o que você achou da aula, você acha que vale a pena, que é matemática boa ou não. Por favor, comente, deixe um comentário, deixe um like, não esqueça de se inscrever no canal. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês aqui e muito obrigado.